Olá, amigos, tudo bem? Continuando nossas aulas sobre Nanquim, hoje vou falar sobre achuras, sobre iluminação, sobre contorno, o que é, o que não é. E como o vídeo vai ser um pouco longo, então vamos logo a ele. Apenas eu peço aos amigos que se inscrevam no canal e deixem seus comentários, suas curtidas, e se tiver alguma dúvida, deixe suas dúvidas, que assim que possível eu retornarei. Ok? Vamos lá então. Antes de começarmos a falar sobre iluminação, achuras, contorno, etc., vamos fazer um aquecimento, finalizando esta vampirella, o nanquim. Eu vou começar usando esta pena Maru, que é uma pena extra fina, levemente macia, já mostrei em outros vídeos. E aí, conforme eu achar necessário, eu vou pegando outros instrumentos, tá? Este é um personagem muito legal, que eu gosto muito, e foi desenhada principalmente pelo grande artista Pepe Gonzalez. Mas outros monstros também desenharam, como por exemplo Esteban Maroto, que é um cara que eu gosto muito. Então, às vezes, eu me meto a fazer a vampirella também. Eu sempre tive uma atração por vampiras, inclusive já tive uma vez. Namorei com uma vez. Eu não aconselho ninguém a namorar com uma, porque elas são muito bonitas, mas são muito brabas também. Novamente, estou fazendo um trabalho rápido, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. Apenas você tem que fazer um trabalho solto. Não adianta querer fazer tudo certinho, retinho, que nem alguns fazem usando essas canetinhas de nanquim, porque a beleza da pena é essa. Eu vou começar trabalhando com esta pena, mas eu acho que eu já vou trocar para uma outra, um pouquinho mais grossa, que é a pena Leonard. Leonard 30. Vamos fazer mais um detalhezinho aqui. A Vampirella usa um brinco muito interessante.
Muito bem. Vamos pegar uma pena agora. Vamos pegar uma Leonard 30, que é um pouquinho mais grossa. É sempre bom a gente testar antes, né? Num papel à parte, para ver se está tudo de acordo com a gente quer. Aí, quando se trabalha com pena, tem que ter o trabalho, tem que ter o cuidado redobrado para não borrar. Estou demarcando aqui o contorno com a pena, mas depois eu vou trabalhar com o pincel os cabelos. É que como eu estou pensando no nosso trabalho, eu não estou me concentrando muito, mas não importa. Pois eu ajeito tudo com o pincel. O pincel é mágico. São dois instrumentos maravilhosos, tanto o pincel quanto a pena. Não uso canetinha nos meus trabalhos. Às vezes alguma linha reta, coisa assim, mas fora isso, não, porque o pincel e a pena têm uma plasticidade que, a, que as canetinhas não têm. Bom, vamos agora pegar um pouquinho o pincel para concluir nossa vampirela e seguir adiante nos nossos trabalhos. Eu vou pegar um pincel. Esse aqui é um, speed, não, speed nada, é um Winsor e Newton da série 7, tá? É um pincel caro, mas como eu já falei em outros vídeos, não precisa ser ele. Pode ser uns da Tio e Código 308, que são excelentes pincéis, ou também alguns cerâmicos sintéticos que são muito bons. Vamos lá. Vamos com a nossa vampirela. Quem não se apaixonaria, né? Se encontrasse uma vampirela pela frente. E aí que tá a armadilha das vampiras. Como eu disse, eu já caí nessa armadilha uma vez. Eu já acho que meu sangue não era muito bom. Fazer rapidamente aqui o cabelo dela. Depois em casa você faz melhor, faz com mais calma.
Quer tinta. Vocês podem perceber que eu não estou tendo muito cuidado. É que realmente eu estou um pouco acelerado. Mas tudo bem. Nossa vampirella está saindo, está quase pronta. O Pepe, seja lá onde é que ele esteja, me perdoe se eu destruir seu personagem. Mas eu estou desenhando também por conta própria. Ninguém me convidou para desenhar Vampirella. Certo? Encerrando a nossa Vampirella. Vou fechar esse brilho. Vou fechar esse brilho. Tá, meus amigos? Feito o aquecimento, agora vamos para o que interessa, que é o motivo desse nosso vídeo. Ficar aqui um pouquinho, para não dar um acidente aqui, a gente acaba borrando. Deu. Vamos adiante. Vamos adiante. Está a nossa vampirella, ainda está um pouquinho úmida, mas vamos adiante. Bom, o que nós vamos falar hoje é sobre iluminação, achuras, ou o que o pessoal costuma chamar de achuras, né? E contorno também. Bom, vamos pegar um lápis aqui. Vejam, aqui vocês têm apenas um contorno igual ao redor dessa figura. O que significa que isso aqui é um círculo, isso aqui é um objeto com duas dimensões, tá? Não tem profundidade, tem largura, tem altura, isso só. Já aqui ao lado, nós temos o quê? Uma esfera. Aqui seria um círculo, aqui uma esfera. A esfera já é uma figura com três dimensões. Então, qual é o papel do desenhista? O papel do desenhista é pegar uma folha, um substrato qualquer, com duas dimensões, ó, altura e largura, e construir um objeto que tenha três dimensões, certo? Ó, tem altura, largura e profundidade. Você pode ver que ela sugere uma bola, um objeto com volume, três dimensões.
Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com iluminação. Quando você faz um objeto, um personagem, qualquer coisa apenas contornado assim, ó, significa que ele é chato, ele é plano, não tem volume, tá? Olha essa outra figura aqui, por exemplo, da bola, ó, não aparece nem contorno. Ó, não existe contorno. Na verdade, o que é contorno? Contorno não é um traço ao redor de figura nenhuma. Contorno é basicamente iluminação. Por isso que eu digo para as pessoas, digo para meus alunos, digo para todo mundo que, no meu livro, inclusive, que contorno é uma coisa que não existe. Se você ficar parado na frente do espelho da sua casa e se olhar no espelho, você vai ver algum contorno ao redor da sua figura? Não. O que você vai ver é a iluminação. Então, é assim que as figuras se delimitam, é assim que você tem a forma das figuras, com a iluminação. Aqui no nosso caso, nessa esfera, a luz está vindo mais ou menos aqui de cima e do alto. Então, a luz se comporta mais ou menos assim. Geralmente ela bate nas regiões mais altas. É por isso que você vê seguidas pessoas desenhando aqueles bonequinhos, aqueles personagens onde ele faz aquele brilhozinho na ponta do nariz. Justamente, talvez nem saiba por quê, porque copiou de outro e foi copiando nos outros. Mas aquele brilhozinho nada mais é o quê? Essa situação. O nariz, como é a parte mais alta, a luz pega primeiro ali, aí depois vai diminuindo a intensidade dos raios luminosos conforme a figura vai ficando mais profunda. E aqui o nosso caso da nossa esfera. Ó. A luz bate com mais intensidade aqui, e aí os feixes de luz vão batendo cada vez menos, porque a figura vai arredondando até que praticamente não tem nada de iluminação aqui. E assim se forma a imagem, se forma o volume. Tá? Com o lápis, isso é fácil de fazer. Ó, vamos pegar essa região, pegar só uma região aqui. Vamos estudar uma região que serve para tudo. Ó, vamos pegar uma região, certo? Ó, você percebe o degradê, ó. Aqui mais escuro e vai clareando. Significa que essa região está mais iluminada e essa aqui menos. Quanto mais menos iluminada, você vai... onde pega menos a luz, na verdade, é onde a parte é mais profunda, e na parte mais alta é onde ilumina mais. No lápis, como eu tinha dito, é fácil você fazer isso. Ó. Só você pegar o seu lápis e esforçar um pouquinho mais e ir soltando, tá? E você tem vários tons de cinza. Então, com o lápis, você consegue fazer isso facilmente. Já com o nanquim, que é o motivo do nosso trabalho agora, você tem o quê? Você tem o preto, que é o nanquim. O máximo que você vai conseguir de preto é o nanquim. Isso eu estou falando você trabalhando com nanquim puro. A guarda de nanquim é outra história. Hoje nós estamos falando de nanquim puro. Talvez um dia desse eu faça um vídeo falando de aguarda. Mas então, você tem o preto do nanquim, é o que você tem. E você tem o quê? O branco do papel. Então você tem que jogar com essas duas coisas. E como é que você faz isso? Aí entra o quê? Aí entra aquilo que o pessoal costuma chamar de achura. E na verdade, achuras são só linhas paralelas ou linhas cruzadas. E existem outras formas que o pessoal chama erradamente de achura, mas que também produzem esse efeito do degradê. E é o que nós vamos ver hoje. Tá, que eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos, uns 4 que eu escolhi para fazer com as penas e mais uns 2 com o pincel. Mas existem várias formas de fazer isso. Até você mesmo pode criar suas formas de fazer. O importante é o quê? Que você consiga fazer este degradê usando apenas o preto e o branco, tá? Então vamos começar aqui na nossa folhinha. Ó, aqui eu preparei já esses retângulos onde eu vou fazer alguns exemplos para vocês. Primeiro usando penas e depois usando pincel, tá? Então vamos fazer os nossos degradês lá. São, na verdade, as nossas iluminações. Eu vou continuar usando esta pena que é um pouquinho mais grossa, que é a Leonardo 30, tá? Que ela parece um pouquinho melhor no papel. Então vamos lá. Primeira forma da gente fazer isso, fazer o nosso degradê, é usando achuras, linhas paralelas. Ó, não precisa ser reto, pode ser inclinado ou como você quiser. Ó, tô fazendo linhas, tá? Mais ou menos a mesma largura. Poderia também fazer linhas cada vez mais largas, isso também dá a ilusão de degradê, mas não, a princípio eu vou usar, ó, linhas paralelas, tá? Linhas paralelas
eu vou fazer até o final. Vou fazer até o final. Diferente do que está ali na nossa folhinha, tá? Ó, que aqui fica direto branco. Que na verdade eu estou vendo aqui, eu consigo ver um cinza aqui. Não sei se vocês conseguem. Então não é direto para o branco, tá? Então vamos lá, vamos continuar fazendo sempre igual. Ou o máximo que a gente puder fazer de igual. Tá, o que a gente faz agora? Vamos secar um pouquinho, isso aqui está molhado, e vamos continuar. Ó, as mesmas linhas, tá? Continuamos, só que agora elas vão ficar no meio das outras e vão preenchendo o nosso. Só que a gente não vai até o fim, a gente vai até uma parte, ó, viemos até aqui. Repetimos tudo de novo. Ó. E agora paramos antes ainda. Paramos antes ainda. Ó, você pode ver, já está se formando o degradê. Tá? Vamos de novo, ó, quantas vezes for necessário. Ó, só que não vamos até o fundo, tá? Ó, vocês percebem que já tá gerando o nosso degradê, ó, certo? Ó, mais escuro e vai clarear. Então, só usando o preto do nanquim e o branco do papel. Tá molhado ainda, tem que ter cuidado, porque a pena carrega muita tinta, como vocês sabem. Mas então tá. Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos para outro. Vamos continuar usando achuras. Só que nós vamos usar achuras cruzadas agora. Vamos fazer o mesmo que a gente fez antes, tá? Fazer o mesmo. Nós vamos fazer agora é cruzar linhas, tá? Vamos continuar aqui, botar mais tinta na pena. Às vezes saiu algumas mais largas, mas tudo bem. Estou fazendo rapidamente aqui. Depois você vai fazer com mais capricho. Então tá, fizemos rachuras no sentido. Vamos agora cruzar no outro sentido. Novamente, nós não vamos até o fim. Tá? Nós vamos parar numa parte que achar necessário. Ó. Tá? Começamos a parar aqui, certo? O que acontece? Vamos continuar riscando. É muito parecido com o anterior, certo? Ó. Vamos agora continuar riscando. Percebam que já está ficando o mesmo efeito, ó. Mesmo efeito. Escuro e vai clareando. É o nosso degradê, o que a gente faz com o lápis. Então tá, vamos adiante, vamos tentar outra forma. Tem uma forma muito interessante que muitos artistas usam, artistas europeus, pelo menos aqueles clássicos antigos, gostavam muito, que são tracinhos. Tracinhos, quer ver? Tracinhos quase desencontrados, quase sem passar um em cima do outro. Vai ser o nosso terceiro exemplo. Ó. Claro que isso tudo tem que ser feito com muita paciência. Você não cruza, você mais ou menos continua ali na pontinha onde parou. De novo. Vamos preencher tudo primeiro. Depois a gente volta. O que acontece? Você também, para ajudar, você pode ir desencontrando os tracinhos cada vez eles ficam menos em cima uns dos outros. Ó, vejam que eu já estou afastando eles. Já estou afastando. Tá? Muito bem. Já temos um leve degradê aqui. Vamos agora continuar. O que a gente vai fazer? Ó, em vez de riscar agora, simplesmente já temos o tracinho. Eu vou pegar e vou riscar em cima deles, não vou fazer isso. Eu vou dar uma leve inclinada. Vou fazer assim, ó, leve inclinada. Vejam, leve, bem leve. Tanto para um lado quanto para o outro, tá? Isso ajuda a preencher melhor. Vamos lá. Ó, vamos. Essa minha pena não está muito boa, mas vamos lá. Pro outro lado. Do lado. De novo.
Ó, perceba que o nosso degradê está se formando. A gente não vai até muito longe, tá? Para não estragar tudo. Mais ou menos por aqui. Mais um pouquinho. Tá? Vamos começar tudo de novo, agora no outro sentido. Ó, percebem que já está se formando o nosso degradê? Daqui podemos escurecer mais na ponta. Ó, a mesma coisa, o nosso degradê, só feito com outro tipo de traçado. Então eu disse, você pode criar seus próprios traçados. Tem alguns que já são clássicos, que são, estão mostrando aqui. Eu não inventei nada disso. São estilos que já existem, tá? Tem um outro que eu gosto muito, que são linhas levemente curvas em vários sentidos, que é o próximo agora que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu gosto muito. Vamos lá, mais ou menos. Ó, você vai desenhando sem muita preocupação em vários sentidos. Ó. Inclusive, aqui no final você pode ir diminuindo a intensidade deles. Isto ajuda a formar o degradê. Ó, certo? Esta primeira passagem. Vamos para outra. Agora você procura ir cruzando aqueles que você fez antes, para não ficar tudo na mesma posição. Mas olha que bacana, e dá um efeito bonito, é por isso que eu gosto muito, tá? Ó. Já tá ficando. Vamos voltar agora e vamos fazer até um pedaço apenas, como fizemos nos outros. Não vamos nos prolongar muito, senão fica tudo igual. E a gente não quer tudo igual. A gente quer o degradê. Vejam, já está ficando o nosso degradê. Podemos forçar mais aqui na ponta. Certo? Aí está. Mesma coisa, ó. Nosso degradê, o que a gente faz com o lápis, a gente consegue com o nanquim, com o preto e com o branco. Esse traço é muito bonito. Com pincel, talvez seja mais difícil de fazer. Melhor mesmo é fazer com a pena. E você pode fazer, essa pena aqui é dura, ela não é macia. Ela é levemente macia. Mas você pode usar uma pena macia para fazer isso. Tem que ter mais habilidade, quem sabe, mas o efeito pode ficar bonito também. Bom, agora vamos largar as penas e vamos começar a fazer dois exemplos com pincel. Tem uma forma de fazer isso que muita gente conhece, não é novidade, que é o pincel, eu chamo de pincel seco. E na verdade o pincel não vai ficar seco. Esse pincel nem é um pincel muito bom, não tem a fina, mas ele tem muita utilidade, tá? Para outras coisas, para preencher espaço e tal, mas e para fazer esse tipo de efeito, tá? Na verdade o pincel não é seco, o nome é pincel seco, mas não é seco. Por que ele é chamado de pincel seco? Porque você molha a tinta no nanquim e não toca direto. Você retira o excesso da tinta, ó, até ele começar a dar aparência de estar secando. Ó. Viu? Basicamente, uma passada eu já consegui fazer o degradê, ó. Posso até dar uma melhoradinha aqui, ou melhoradinha ou destruir o que eu já fiz. Vamos lá. Ó. Temos o degradê, usando a técnica do pincel seco, certo? Ó. É uma outra forma de fazer. Para fazer um trabalho bem realista, um trabalho bem clássico, fica muito bonito esse tipo. E outra coisa, isso que eu acabei de falar, a gente tem que escolher o estilo que a gente vai fazer a nossa arte final, conforme o trabalho que a gente está fazendo. Se você vai fazer uma historinha em quadrinho com bonequinhos, personagens cômicos, você não vai usar isso aqui. Você vai usar traços mais
mais contornados mesmo, né? Pincel, o pessoal usa muito quando é para Turma da Mônica, Tio Patinhas, eu sei lá, e outros mais, o pessoal usa muito pincel mesmo, tá? Bom, agora vamos pegar um pincel de uma qualidadezinha um pouco melhor. Deixa eu ver. Este pincel aqui é um pincel bastante caro, é aquele da série 7 da Winsor & Newton. Eu gastei meu dinheiro nele, agora eu tenho que usar. Custa em torno de 140, 150, depende do número dele. Esse aqui deve ter custado uns 150 por aí. Talvez hoje esteja mais. É um excelente pincel, mas também temos os pincéis da Tigre Código 308, que também é um excelente pincel. Então, não precisa gastar 150, 200 reais num pincel desse. Pode comprar um da Tigre por de 12 a 20 reais por aí. E são excelentes pincéis também. Excelentes pincéis, são nacionais. Também tem os da Ceramic sintéticos, que eu gosto muito, da série 310, 313, que eu já mostrei em outro vídeo também. São excelentes. Se você está chegando agora aqui, procure os vídeos antigos, tem muita coisa interessante lá para você. Tá? Então vamos agora fazer uma outra forma, que é aquela forma mais ou menos clássica, sabe? Até tem um Conan que eu fiz a lápis, quando eu for passar ele a nanquim, eu vou usar um pouco daquele estilo que usava John Romita, John Buscema, aquele pessoal da Marvel antigo. Que é basicamente aqueles nossos tracinhos, ó. Certo? Ó. Certo? Quando você vê aquilo, na verdade, o artista quis dizer o quê, ó? Ó, aqui é mais escuro e aqui vai clareando, entendeu? É para isso que serve aqueles tracinhos, ó. Certo? É o degradê, ó, mais escuro e mais claro. A gente vai fazer isso aqui em linha reta, não vai ser tanto assim, mas apenas para mostrar para vocês, ó. O que acontece? Quando o pincel afina, ó, ele pinta menos a região, então aparece mais papel. Basicamente é o nosso degradê. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu vou inclusive começar um pouco diferente agora. Eu vou primeiro preencher uma área. Vou primeiro preencher uma areazinha, tá? E aí depois eu vou alongar com o pincel, tá? O nosso pincel. Vamos lá. Tá? Isso aqui é apenas para mostrar, não esperem uma obra de arte, porque fazer traços longos com o pincel sem ter uma motivação, quando você tem um desenho fica fácil, o desenho encaminha você, mas aqui não, aqui é um quadrado que eu estou preenchendo um retângulo. Vamos lá. Certo? Ó, não está perfeito, mas dá para você entender. Agora vamos dar uma melhoradinha. Certo? Ó, você tem o degradê. Ah, o desenho não está bom, mas você consegue perceber que tem o degradê aqui. Tá? Aqui, ó, essa parte aqui é maior e vai afinando, ó. Certo? Ó, mais escuro e vai clareando. É basicamente isso que eu mostrei aqui para você. Aqui fica mais bonito de ver. Depois no nosso exemplo ali que eu vou fazer com o pincel vai ficar melhor de ver, tá? Ó, certo? Ó, quando você trabalha no pincel e aí você já tem um desenho que você tem aí fica bem mais fácil, certo? Vamos então agora continuar a nossa conversa sobre volume, né? Sobre iluminação e degradê, certo? Ó, aqui nós temos uma perna musculosa, tá? Seguindo este esquema, tá? Do volume, ó. Região mais iluminada é a mais alta e a menos iluminada é a mais baixa. Isso dá a forma, dá o volume. Aqui é a mesma coisa, ó. Veja essas musculaturas da perna. Tá simplificado o desenho, mas dá para entender. Nós temos este músculo, ó. Você pode ver. Aqui ele está mais escuro e conforme vai fazendo, ó, vamos até fazer o desenho para você ver aqui. A minha lapiseira bem agora quebrou, mas tudo bem. Vamos ver que a gente consegue. Ó, você tem a curvatura. Ó, isso aqui permite você entender o volume. Conseguem ver? Não sei se ficou muito claro, vou reforçar
Ó, certo? Ó, essa região mais baixa é mais escura e onde está mais alta a luz pega. Aqui é a mesma coisa, ó, a luz está vindo daqui, desta direção, ó, certo? Então ilumina a parte mais alta e conforme vai curvando, vai afundando, vai ficando mais escuro. Mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Como o objeto é redondo, ó, acontece o mesmo. A luz pega aqui. Essa região aqui é maior, essa daqui é menor, mas mesmo assim tem a curvatura, ó, mais escuro e mais claro, certo? Ó, a mesma coisa aqui na nossa figura, ó. Apesar de estar iluminado aqui, ó, é a nossa esfera, ó, a nossa esfera. Tome a esfera como referência, tá? Então, mas aí nós temos que fazer agora isto usando o nanquim, como foi demonstrado aqui já. E nós vamos fazer, só a título de exercício aqui, de demonstração, vamos fazer esta perna usando pena, tá? Para mostrar como o traçado da pena é diferente. Como você pode ver aqui, o traçado da pena é um, o traçado do pincel é outro. Eu vou fazer essa demonstração usando penas e depois farei esse braço aqui, ó, usando o pincel, tá? Vamos começar pela pena. Deixa eu ver onde que eu botei minha pena. Ah, tá aqui. Tava de molho na água. Isso é bom quando você não está trabalhando. Deixa a pena de molho na água e ela vai limpando o nanquim ali. Não tem perigo dele secar e depois você não conseguir tirar. Vamos lá. Vamos começar o nosso trabalho aqui. Mas tem que cuidar porque se você bota tinta demais na pena, o que acontece? Ela pode pingar no papel e estragar o seu desenho. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Como eu disse antes, o traço da pena não pode ser aquele traço contínuo. Você tem que levantar ela do papel para ficar bonito, sabe? Não é aquilo que você espera aquelas canetinhas de nanquim e faz um contorno todo igualzinho. Aquilo não existe, como nós vimos, ó, não existe. Contorno é iluminação. Vamos lá. Novamente, estou fazendo bem rápido aqui, tá? Eu vou usar este estilo aqui, ó, que é o que eu gosto mais. Vamos lá então. Vamos lá que tem bastante trabalho pela frente. A gente procura trabalhar de lá para cá, por quê? Para não tocar a mão em cima, ó, da esquerda para a direita se você trabalha com esta mão, com a mão direita. Se você é canhoto, inverte tudo. Se não inverte, é que você começa a trabalhar de cima para baixo. Às vezes eu esqueço tudo isso, mas é que eu já tenho muita prática também. O tempo você esquece tudo que aprendeu, isso é normal. É que nem quando a gente está aprendendo a dirigir, não sei se alguém que está assistindo dirige, provavelmente todo mundo ou quase todo mundo. Então é que nem quando a gente dirige, quando a gente está aprendendo, a gente faz menos erro depois que está mais velho no assunto. Por quê? Porque aí a gente meio que relaxa, né? Vamos lá. Certo? A gente não resolve tudo na primeira passada. Enquanto uma parte está secando, a gente vai para outra. E assim a gente vai construindo o personagem, o desenho. Certo? A gente tem que assim, ó, tem que sempre ter em mente que não precisa resolver tudo na primeira passada. Tanto o desenho a lápis quanto o desenho, a finalização a nanquim. É tudo por etapas, não tem que ter pressa. A velocidade você vai ganhar com a prática, só isso. Eu já estou praticando há quase 50 anos. Se não aprendi até hoje, não vou aprender mais.
Apesar de que a gente sempre tem mais coisas para aprender. Sempre. Vamos lá. E quando você faz um traçado assim solto, ó, seu trabalho fica mais plástico, mais bonito. A palavra plástica é sinônimo de beleza. Quando a gente fala em artes plásticas, geralmente não. A gente está realmente falando em quê? Em belas artes, artes plásticas. Apesar de que tem muita gente aí que faz arte que não dá para chamar de plástica. Mas tudo bem. O importante é ser feliz. Vamos lá. Aqui eu deixei a região bem escura. Vai dar um trabalhão, mas vamos adiante. Também, se fosse fácil, não tinha graça. Tudo que é muito fácil não tem graça. Mas falando sério, quando a gente se dedica, quando a gente tem dificuldade, mas a gente consegue vencer as dificuldades, aí a gente evolui. Por isso, nunca desista. Vamos lá. Por enquanto, eu estou dando uma basezinha aqui. Depois, eu vou começar a reforçar os degradês. Tá? Não se assuste, eu não estou ensinando tudo errado para você, não. Se assuste. Ó, agora já estou começando, ó, indo só metade do caminho, que nem a gente fazia aqui, ó. Tá? Primeiro fizemos tudo, aí agora vamos acertando os degradês. Veja que já está aparecendo. Tem uma outra coisa que eu não falei para vocês, aqui quando eu estava mostrando a esfera, que é uma coisa chamada luz refletida ou penumbra, tá? Eu não quis ali, quando estava explicando, complicar muito vocês, tá? Mas até explico agora, rapidinho, antes do nosso vídeo. Que na verdade é mais sobre o desenho, não tanto sobre o nanquim. Nanquim você só vai mais ou menos fazer o que você já tinha feito no desenho antes, né? Então, tá. Vamos lá. Vamos continuar nosso personagemzinho aqui. Daqui a um pouco eu já largo ele e vou para o outro. Porque você já entendeu. Você é inteligente, você já entendeu o que eu quis mostrar. Tem por que eu ficar perdendo muito tempo. Tá, ó. Percebe que já está aparecendo o degradê, o volume, ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui também. Vamos lá. E o joelho tem uma parte mais baixa, então ele aparece aqui também. Ele aparece mais forte ali, eu ia concluir. Tá, meus amigos? Eu acho que assim, para exemplificar, já está bom. Deixa eu pegar rapidamente aqui para falar para vocês sobre a luz refletida. Você já deve ter visto aqueles desenhos onde o camarada lá faz um braço lá, ó, faz um braço, digamos que e aí ele coloca o quê? Ele coloca a iluminação assim ao longo de todo o braço, ó. Coloca uma iluminação assim ao longo de todo o braço, tá? Onde ele deixa essa região aqui.
Isto a gente chama de penumbra ou luz refletida. É o que aconteceria na nossa esfera se tivesse aqui embaixo um anteparo, ó, que aí a luz bateria aqui, alguns poucos raios retornariam e iluminariam toda essa região aqui, sabe? Você já deve ter visto algo assim, ó. Vou fazer rapidamente, absurdamente rápido aqui, porque temos que continuar o último exemplo e não podemos ficar aqui o dia todo. Ó, digamos que aqui fosse uma esfera, tá vendo? Ó, digamos que essa coisa horrível aqui fosse uma esfera, tá? Certo? Ó, você já deve ter visto algo assim. Ó, ó. Isto é a luz refletida ou penumbra. É justamente isso, quando você tem um anteparo, digamos que a bola esteja em cima de uma mesa aqui, tá? Ó, tá em cima da mesa, a luz vem, bate e retorna com menor intensidade. Aqui também, ó, tinha que ter uma mesa aqui, ó. A luz vem, bate e retorna com menor intensidade, formando essa penumbra ou luz refletida. É o que vocês têm lá nos super-heróis, de você, que o desenhista lá, que você gosta lá da Marvel, sei lá da onde, faz, ó, tá? Aí fica aquela região clara aqui. Só que às vezes o pessoal faz sem saber o que está acontecendo. Um copia do outro e sai tudo igual, mas ninguém sabe o que, que é. E eu gosto sempre que as pessoas entendam o que estão fazendo. No meu livro é assim, no meu livro mais importante ali é que as pessoas entendam o que estão fazendo, não só fiquem copiando marcas, manchas e coisas de outros artistas que eles gostam de saber o que está acontecendo. Por isso eu estou fazendo esses vídeos para ajudar vocês a compreender as coisas. Bom, então aqui está o nosso personagem, você pode ver que tem aqui a perna dele, você consegue ver o degradê, podia ficar trabalhando mais um pouco e melhorar isso, mas o que eu queria mostrar eu já mostrei. Vamos fazer agora o mesmo usando essa outra forma, como eu exemplifiquei aqui assim, ó, que o pessoal, principalmente o pessoal antigo lá da Marvel, o John Romita, John Buscema, Don Heck, Duke Kane, aquele monte de cara. O Kirby não fazia tanto. Aquele pessoal que a gente gostava lá, eu gostava pelo menos quando era criança. Atualmente eu não me ligo muito mais. A minha época é outra, os meus interesses são outros, é outro tipo de desenho. Bom, vamos então agora finalizar este aqui. Vou pegar um outro pincel, também no Winsor e Newton, né? Como eu disse, eu comprei esse pincel, gastei uma fortuna neles, agora tenho que usar. Então, vamos fazer este braço aqui, usando o pincel agora em vez da pena e simulando algo parecido com isto aqui. Na verdade é isto aqui, tá? Ó, na verdade é isto aqui, tá? Vamos então. Sempre é bom dar uma experimentadinha antes no pincel, ver se não tem tinta demais, tá? Então tá, vamos lá. Vamos ao nosso personagem. Ó, região mais escura, mais profunda, região mais alta, hum, mais iluminada. Ó, essa curva do braço aqui, ó, nesta posição, você percebe. Se você olhar no seu braço, você vai ver que ele é mais profundo, certo? Então vamos lá. Aqui também, certo? Ó, opa.
Ó, mesma coisa da perna, ó. Veja, esses tracinhos aqui não é à toa. Ó, mais escuro, mais claro. A mesma coisa de lá, daqui para lá, ó. Certo? Aqui também. Ó, é uma pulseira aqui de couro, sei lá, curvada, ó. Ó, mais escuro e mais claro, o nosso degradê. Certo? Ó, aqui não fiz nem o chamado contorno, ó, só para iluminação. Certo? Só a iluminação já construiu a nossa figurinha. Vamos aqui terminar aqui para finalizar. Vamos terminar para finalizar. E podemos até escurecer um pouco mais. E aí está, meus amigos. Aí está. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Curtam, comentem, deixem suas dúvidas. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe lá também. Assim que eu ver tudo, eu respondo, tá? Então tá, meus amigos. Por hoje era isso. Obrigado por ter assistido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ajude a fortalecer o canal. Obrigado e até a próxima.